Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal 77 Gil Rodrigues. Neste vídeo nós vamos refletir sobre a vida após a morte, com a perspectiva, com viés cristão. O que a Bíblia fala sobre a morte? A Bíblia diz no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 17: Mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. É a primeira vez que vai aparecer na Bíblia referência sobre a morte. Então Deus deu uma ordem para Adão e Eva, o primeiro casal criado por Deus, para não comerem do fruto proibido, porque no dia que eles comessem, pecassem, desobedecessem, a morte entraria na humanidade. Então nós cristãos acreditamos que a morte entrou na humanidade por causa da desobediência, por causa do pecado. Carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. A Bíblia também diz: Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a morte é o salário, é o pagamento, é a recompensa do pecado, da desobediência. Carta também do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo de número 15. A Bíblia também vai dizer: Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Três passagens diferentes, mas deixando bem claro para nós que a morte é a principal consequência do pecado, é a recompensa do pecado. Mas não para por aí. Livro de Salmos, número 89, no verso 48, a Bíblia diz: Que homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura? Por causa do pecado, porque a Bíblia também diz que todos pecaram. O único que não pecou foi o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e versículo 14, o apóstolo Paulo vai nos dizer: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, aqueles que já morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Essa é a nossa esperança. Nós cristãos cremos que através de Jesus Cristo nós não morreremos. O salário do pecado é a morte. A origem da morte é o pecado, é a consequência, é o salário, é a recompensa do pecado, é a morte. Nós vemos a morte através da Bíblia Sagrada, o que a Bíblia nos diz a respeito da morte. Em João capítulo 11, versículo 25 e versículo 26, a Bíblia também diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus perguntou. Então nós cristãos cremos que não morreremos, porque estamos em Cristo, cremos em Cristo e já passamos da morte para a vida. A morte não existe para o cristão. O que morre é o físico, é a matéria, mas o espírito jamais morrerá. E também continua em João capítulo 10, no versículo 27 e versículo 28.
Mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. Então Jesus está dizendo que nos dá a vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 17, também diz a palavra de Deus: se pela transgressão de um só a morte reinou, por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus, o Cristo. Então, através de Cristo, nós temos a vida eterna. Então, o cristão, ele não pode ter medo da morte. E se algum familiar seu já partiu, dormiu em Cristo Jesus, creia que eles não estão mortos, mas eles vivem, porque eles estão em Cristo Jesus. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, o autor anônimo vai nos dizer: da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentará o juízo. Por isso que nós cristãos não acreditamos na reencarnação. Acreditamos que o homem vive uma única vez nessa dimensão, nessa terra que nós estamos. Por isso que o cristão não acredita na reencarnação, porque Hebreus capítulo 9, 27, a Bíblia diz que o homem vive uma única vez. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, na linguagem de hoje: então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus, que o deu. Então nós cremos que após a morte, a nossa matéria, o nosso corpo vai virar pó e cinza. Do pó você veio, do pó tu voltarás. Mas o seu espírito voltará para Deus, porque o seu espírito pertence ao Criador. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e versículo 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que só capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, depois da morte, nós vamos para os céus, para a morada eterna. Vamos para junto do nosso Criador, porque o céu é a nossa cidadania permanente. Nessa vida somos apenas peregrinos, apenas estamos de passagem. Por isso que a morte, para nós cristãos, ela não existe. A morte é um passaporte para a vida eterna. A morte é apenas a passagem para a vida eterna. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55 e versículo 57. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça, a Deus, que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em Cristo Jesus, nós vencemos a morte. Todas as vezes que a morte cruzou o caminho do Senhor Jesus, Jesus a venceu. Foi assim na casa de Jairo, foi assim com a viúva de Naim, foi assim com Lázaro, que estava morto há 4 dias, e assim até hoje. Na cruz do Calvário estava Jesus e mais duas pessoas sendo condenadas com ele, e Jesus partiu antes daqueles 2 homens, porque se um dos 2 tivesse morrido antes de Cristo, antes de Jesus, Jesus teria ressuscitado a eles. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou.
Lá na eternidade não haverá morte, não haverá pranto. Lá nos céus não haverá dor, porque tudo isso vai passar. Isso são coisas do mundo físico, do mundo da matéria, dessa dispensação que nós estamos, dessa dimensão que estamos. Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 57, no verso 2, ele diz: aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Para aqueles que andam retamente, obedientes a Deus e a sua palavra, encontrarão paz e descanso quando morrerem e partirão para a vida eterna. Então um cristão não pode ter medo da morte, porque a morte não existe para o cristão. O cristão já passou da morte para a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, deixe seus comentários, compartilhe e nos ajude a crescer esse canal. E até o próximo vídeo. Que Deus lhe abençoe.